Eliana, oficialmente, boa noite. Eu quero me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico. Tenho um canal no YouTube voltado à dança, onde eu procuro registrar histórias de pessoas que ajudam a construir a história da dança. A entrevista de hoje com Eliana Caminada, bailarina, professora, pesquisadora de dança, tem esse objetivo, de ajudar a resgatar a história da dança e preservá-la, então. Se você se interessar pelo canal, eu peço a você que se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe e, desde já, muito obrigado. Eliana Caminada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu agradeço os que já estão conosco, já que entraram para ouvir esse bate-papo. Isso. Né? Muito Eliana, agradável. O título da nossa entrevista, do nosso encontro, é Eliana Caminada, né, e o legado dos grandes bailarinos. Mas antes de nós falarmos sobre eles, eu queria falar sobre você, sobre a sua história. Como é que você chegou à dança ou a dança chegou a você? Olha, meus pais amavam arte. Meu pai, principalmente, levou minha mãe para a arte e ela amou aquele mundo que ele apresentou. Eu fui ao Teatro Municipal pela primeira vez, aqui no Rio, aos 3 anos, e vi Copélia, com Tamara Capelli. Eu não me lembro, depois eu conheci Tamara pessoalmente, mas eu não me lembro da atuação dela, nem de nada, mas eu nunca mais esqueci o laço cor-de-rosa da boneca do segundo ato. Porque era outra versão do teatro, né? E a partir dali fica parecendo um pouco de lenda, de história, mas não, a partir dali eu nunca mais pensei em outra coisa. Eu queria ser bailarina. Eu não sabia nem se poderia, se tinha condições para isso, condições físicas, né? Talento. Mas eu tinha vocação, porque eu nunca mudei de ideia. Acabei casando com balé, porque casei com bailarina. Pois é. Eu tenho para mim que quando as pessoas querem muito fazer alguma coisa, como foi o seu caso, é porque elas têm talento para essa coisa. Não sabem ainda, mas têm. É o que eu venho percebendo ao longo da minha vida aí. E aí você foi para a Escola Maria Leneva? Foi assim o seu estudo? Não. Eu fui estudar numa escola que se chamava Escola Cultural de Arte e fui recomendada por uma prima. Tinha sido uma das bailarinas prediletas de Igor Shvetsov. Ela se chamava Vilma Lemos Cunha e ela indicou a meus pais a professora Sandra Dicken, que tinha recém chegado ao Brasil, vinda do original balé russo. E ela, então, eu fui estudar com ela, estudei com ela acho que uns 2 anos, não me lembro exatamente, porque eu era tão pequena, eu fui estudar com 5 anos. Hoje eu acho que nem se ensina mais balé mesmo aos 5 anos, mas no meu tempo se ensinava e estudei um tempo com ela, depois ela deixou essa escola e meus pais não me tiraram. Então eu permaneci na escola, estudei com uma professora argentina. Eu não sei dizer se era boa, se não era boa. Eu acho que era, até pelas coisas que eu aprendi com ela no sentido cultural, digamos, né? E ela retornou à Argentina e ela me recomendou, antes de ir, que eu fosse estudar com a Nina Vershinin. Nisso já tinham se passado uns 4 anos, mais ou menos 5 anos. Com a Nina Vershinin eu fiquei algum tempo, até que um dia ela chamou meus pais. As pessoas eram muito éticas na época, né? Elas chamavam e orientavam. E ela disse, as minhas aulas de balé são para o meu método, são para o meu estilo de dança. Ela era uma das pioneiras da dança moderna. Sim. E eu acho que não, eu acho que a sua filha não tem nenhuma inclinação para a dança moderna, então eu aconselharia levá-la para a Tatiana Lescaut. Que honestidade, né? Hein? Honestidade. Que honestidade. Nossa, muito. Essa capacidade de chamar os pais e dizer, tira,
porque não é aqui o melhor lugar para ela, coloca lá. É uma coisa, é impressionante. E pessoas de uma cultura, as 4, isso me impressiona muito, eu acho que faz muita falta nos professores de hoje. Sim, Eliana, sim. Eliana, aí você ingressou no corpo de baile do Teatro Municipal do Rio? Não, eu fiquei com a Lescova a vida inteira. Sim, está com 100 anos e continua em função da Lescova. Mas ela me aconselhou, quando eu fiz 15 anos, eu terminei o curso ginásio na época, a entrar para a escola de dança por causa da disciplina, me submeteu a uma disciplina de uma escola oficial. Eu fiz isso e entrei para o ano maior que podia entrar. E no exame do fim do ano, a banca examinadora me deu 10 porque eles acharam, desde que eu entrei, que era para estar um ano adiante. Mas como o regulamento não permitia, eles me puseram naquele, mas me pularam de ano. Eu fui do 5º para o 7º. E no 7º ano teve um concurso para o corpo de baile, que eu não tinha ainda idade para ser bailarina efetiva, né, do corpo de baile, mas assinamos um contrato interno, uma ajuda de custo, mas não era um estágio da escola, não, era um contrato mesmo, justamente no mesmo exame que entrou Nora Esteves, minha querida amiga, entrou nesse mesmo exame que eu, ela tirou primeiro e eu segundo lugar. No outro exame que eu fiz, eu tirei primeiro, porque ela não estava. Se ela estivesse, eu teria tirado segundo de novo. Eliane, sua modéstia. Olha, e aí eu fiquei... Não é verdade. Eu fiquei no corpo de baile, o 7º. O 8º era estágio no corpo de baile. E aí, na verdade, só um ano da escola, mas me formei pela escola. Sim. E você se lembra do seu primeiro balé dentro do Teatro Municipal do Rio? Eu me lembro do meu primeiro balé, porque eu ainda era da escola, quando eles chamaram algumas alunas adiantadas para dançar Etude, de Herta. Olha, desculpe te interromper, mas o Ricardo, se eu falar errado seu sobrenome, me perdoe. Ricardo, meu querido. Amada amiga, dizendo ele. Ricardo, meu amigo, ele é de São Paulo, tem um estúdio maravilhoso. Você tem que entrevistá-lo. Ele é um professor maravilhoso, coreógrafo, já coreografou para São Paulo, companhia de dança, e acho que fora do Brasil também. Um beijo. Ricardo, o convite já está feito, viu? Vamos conversar depois. Eliana, e aí você desenvolveu uma carreira muito produtiva dentro do Teatro Municipal do Rio, não é? Foram 18 anos que eu fiquei dentro do teatro, e o teatro daquela época era Você me desculpe, Eliana, em delicadeza, mas é muito carinho para você, ó. Miro Slava, saudade de Eliana. Miro, ela foi minha aluna. Ela foi minha aluna na escola de dança, porque eu também fui professora da escola. Mas o teatro era em si o complemento da formação de um bailarino. Porque no prédio do teatro, diferentemente de hoje, no prédio do teatro você tinha a sala de cenografia, sapataria, costureria, você tinha tudo ali dentro. Então, se você fosse interessado, você aprendia tudo ali. E é um perfil de teatro que, quando você entra pelos fundos do teatro, que é como nós entramos, você já vai ouvindo cantor fazendo vocalize, você vai encontrando com os instrumentistas, da sala de aula você às vezes ouve o som de instrumento sendo afinado. É um ambiente, uma atmosfera muito importante, eu acho. E aquilo me ajudou muito. Eu dancei muita ópera, que eu acho que foi fundamental, porque te apresenta a outros compositores, a uma outra concepção de espetáculo, e outro metteur en scène, a pessoa que
que faz a movimentação, né, dos bailarinos no palco. E depois eu me casei com um bailarino do teatro. Então, Eric Valdo, chamado de inesquecível aqui pela Mira Slava. Mira Slava, né? Eu acho que quem teve a chance de trabalhar com ele nunca esqueceu dele. Não só pelo temperamento, ele era uma pessoa extremamente educada, extremamente educada, mas ele não passava pano, digamos, como expressão, a gíria de hoje, né? Sim, não, as coisas tinham que ser como eram, mas a maneira como ele solicitava aquilo e as observações, ele me ensinou muito. Ele foi uma das minhas grandes influências, porque ele fazia observações que eu nunca ouvi de ninguém, sabe? Ou sobre como esticar o pé, sobre o que é um pé bonito, ele sentar na barra para assistir um ensaio, para ter uma noção, pelo menos, da distância, daquilo visto à distância, como aconteceria no palco. Quer dizer, ele tinha muitas coisas assim interessantes de observações sobre trabalho de mãos, de cabeça. Ele foi uma grande influência, sem falar como a Dona Tânia, que eu acho que foi uma influência para nós todos. Sem mimimi. Por exemplo, eu reclamava de forçar cambrê, e um dia ele falou para mim, com a educação que ele sempre falava: você já pensou em fazer outra coisa? Porque o balé você vai forçar mesmo. Quem sabe você gostaria de uma outra profissão. Olha, aquilo foi muito duro de ouvir. Ou seja, é isso ou isso, não adianta reclamar. Pois é, eu levei um susto, mas aquilo foi definitivo. Sim. Eliana, você citou aí o Eric Valdo, você mesma e Dona Tânia. E então a gente vai falar sobre a questão da arte dentro da movimentação. Eu fiz uma pesquisa aqui, vamos aí aos conceitos que a arte tem. A arte, ela vem do vocábulo latino arte, significa técnica e habilidade, é uma maneira de comunicação. Uma das funções da arte é transmitir sentimentos, crenças e emoções. E eu me lembro de uma entrevista que Márcia Aidê concedeu ao Tem Censura, a jornalista Leda Nagli, e isso tem muitos anos, e as palavras dela foram as seguintes. Eu me lembro como se tivesse escutado essas palavras agora há meia hora. Ela disse assim: eu gostava de Margot Fonteyn, Makarova, Baryshnikov, Nureyev, esse pessoal. Márcia falou assim, são pessoas que traziam emoção. Aí eu quero saber, Eliana Caminada, de você, que é uma estudiosa, que dançou muito e muito bem, foi muito bem orientada. Como é que você vê essa questão do corpo sendo usado como veículo artístico e não só como exibição técnica? Eu queria que você falasse de exemplos de pessoas que foram mais que bailarinas, que foram intérpretes através da dança. Olha, eu acho que a essência da arte é a parte sensível, que é a parte que mais nos aproxima de Deus, eu acho. Claro que você não chega a lugar nenhum se você não domina a técnica para superá-la. Você precisa dominá-la para que você esqueça dela, para que você possa, de fato, emocionar o público. Mas eu acho fundamental. E os bailarinos assim, que mais me emocionaram, até uma influência mesmo, foram bailarinos que eu não posso avaliar só pela técnica. Também tinham técnica, mas não eram só técnica. Eu vi grandes bailarinos brasileiros, bailarinos como Nora, já mencionei, Bia Almeida, bailarina como Maria Angélica, que é de outra geração anterior, mas que eu esqueci de mudar de roupa, de um movimento para o outro, de um balé, porque eu fiquei apaixonada vendo a Maria Angélica dançar com Aldo Lotufo,
bailarinos, às vezes, nem tão conhecidos, mas que me emocionaram muitas vezes, como a Norma Pina e tudo, mas a minha grande emoção, eu tive 3 grandes emoções com bailarinos. Berta Rosanova, 3 não, 4. Berta Rosanova. Berta era um vulcão, não era comum, sabe? Ela tinha uma presença, era um impacto a presença dela, que as pessoas dizem hoje, mas ela tinha perna grossa, mas quem é que olhava para a perna? Ninguém estava olhando. Ela te magnetizava de tal forma, ela magnetizava o público, eu acho que ela foi o maior ídolo do público, de uma geração toda, que tivemos até hoje. Eu não sei avaliar, porque Ana Botafogo é um grande ídolo, mas Ana já é uma bailarina do período de mídia. Sim. Berta não. Era ela e a arte dela. Ela tinha, às vezes, que sair com segurança do teatro, porque ela precisava ir para a televisão cumprir um compromisso. Então, você tinha que ter alguém para ajudá-la a sair, porque, na época, podia-se ir atrás do teatro, pedir autógrafo, essas coisas, né? Era uma coisa impressionante. Outro bailarino que me chamava muito a atenção, assim, foi um fascínio, foi Davi Dupré. Tão esquecido, né? Sim. Mas eu acho que é um dos bailarinos que a Lescova menciona como um talento extraordinário que ela encontrou no Brasil. Ela montou lá pré-medida Anfone para ele, e ela diz 2 coisas. Ela diz uma coisa a propósito do Davi e do Denis Grey. Eles entendiam o personagem por pura intuição, porque eles não tinham os recursos dos bailarinos de hoje, de olhar o fauno do Nureyev, olhar o fauno do Charles Gide, olhar o fauno de fulano, de Beltrano, não tinham. Como o Denis nunca tinha visto um Coppelius na vida. Era uma criação dele, como nunca tinha visto o Mago de O Galo de Ouro, era uma criação dele. E isso, ela diz, isso aí é uma coisa que você não tem como dimensionar. Astronomicamente não se explica, né? E eu vou te dizer uma coisa. Para mim, pode ser uma impressão de uma época, mas para mim, ninguém superou Davi Dupré lá para mim de Danfone, como ninguém superou Coppelius de Denis Grey. O Davi, infelizmente, eu não o conheci, mas do Denis sim, eu participei de algumas Coppelius. Enfim, maravilhoso. Ele maravilhoso. Mais 2 bailarinos que foram assim, fundamentais. Um foi Leonora Oliose, porque foi a primeira vez que eu vi uma bailarina ser laureada num concurso internacional de balé. Aqui no Rio ela ficou em 2º lugar, mas não era um concurso qualquer. O 1º lugar foi a tcheca, o 3º lugar a polonesa, o 4º lugar a austríaca, o 5º lugar a holandesa, ou vice-versa. E também no 1º concurso internacional de Varna, que ela recebeu a menção honrosa, que foi entregue aqui, na Embaixada da Bulgária. E não era por acaso. Ela tinha uma musicalidade que a gente dizia que ela regia a própria orquestra. Era uma musicalidade assim, tão refinada que eu nunca vi igual. Muitos bailarinos são. E a outra, Cecília. Cecília, à medida que ela foi construindo a carreira dela, Cecília Kersh, ela foi construindo a carreira dela e quando ela chega a interpretar, por exemplo, Tatiana em Onegin, eu chorava feito boba. E a Cecília tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Ela não concede nada. Ela é de uma honestidade com o trabalho dela que me cala profundamente no meu coração, sabe? Eu fico impressionada. Essas bailarinas que eu mencionei foram, claro.
Mas Cecília ela com o estilo dos balés, o estilo de dança dela, que eu amo, né? Enfim. Mas muita gente me influenciou. Agora, hoje em dia, é óbvio, né, a gente não vai de maneira alguma negligenciar a técnica, como você muito bem disse. A técnica, ela é sobre ela que se constrói um espetáculo, as personagens. Mas eu entendo que as pessoas hoje, os bailarinos hoje, estão muito preocupados com o virtuosismo, os rapazes muito preocupados com a altura dos saltos, o número de saltos, e número de piruetas, e a perna alta, aquelas coisas todas. E isso, de uma certa maneira, toma a plateia, porque é algo que não é comum. Você não vê na rua as pessoas girando, as pessoas com desenvolvimentos altíssimos. Então, você entra dentro de um teatro e vê isso, você fica encantado com essa exibição corpórea. Mas a dança é mais do que isso. Em algum momento aí se perdeu essa questão da intuição, do estudo profundo da personagem. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu sinto muito receio de transformarem a dança, o balé clássico principalmente, né, numa Olimpíada, sabe? Só falta a gente sentar numa banca e levantar a plaquinha. 2 piruetas vale tanto, 3 piruetas vale... E não é assim. Uma das bailarinas que mais me impressionou na vida foi Uliana Lapatkina, que que não tem nada disso. Tem, mas não é a bailarina com a perna mais alta do mundo, com o maior QDP do mundo, que mais gira do mundo. Eu diria até que ela tem uma certa dificuldade para girar. A gente percebe com partner. Mas, sei lá, não interessa. Ela é pura arte. Eu vi a Uliana dançando A Morte do Cisne, quando eles vieram aqui, né, ao Brasil, e me chamou muita atenção. Quando ela entra, o que eu vi no corpo dela, tradição. Não é? Essa questão do respeito ao ensino que veio antes, isso é fundamental para que você chegue à arte da dança. Isso mostra que você é alguém importante naquele momento, mas você está em função da dança e não a dança em função daquilo que a natureza te deu. Né? Com certeza mesmo. E tem coisas que eu acho são pessoais, né? Eu me lembro que eu ouvi a Osipova pela primeira vez, ainda uma jovem, que não era a primeira bailarina nem nada, ela veio dançar com a Escola do Bolshoi no Brasil, um Don Quixote. Quando ela entrou, eu levei um susto. Eu levei um susto, não foi pela altura apenas do salto, me chamou a atenção, sim, porque eu nunca tinha visto uma mulher saltando tanto, mas a desenvoltura com que ela entrava em cena, como ela preenchia aquele espaço todo, ela era dona do palco, e aquilo me impressionou profundamente. Aí eu saio no intervalo, encontro com uma pessoa de balé que diz para mim: você viu que ela parou andedando, não sei em que momento, lá no Chenet, uma coisa assim? Eu disse: olha, eu confesso que não vi não, porque eu não tive tempo de olhar para baixo. E eu acho que a dança não está mesmo embaixo, a arte está em cima. É da cintura para cima que ela te magnetiza. E eu acho, depois você chega nas pernas, admira, acha bonita, não acha tão bonita. O que não importa. Importava em Márcia Aidê se a perna era a mais linda do mundo, não? Outra das maiores emoções da minha vida. Sim. Né? Quando eu vi Márcia em Romeu e Julieta, eu pensei que eu estava diante de outro balé. Porque até então, tudo... Não, aqui no Teatro Municipal não posso dizer que era tudo não, porque já tinha Lander, já tinha Massini, já tinha todo o repertório que a Liskova tinha trazido, Nijinsky, e
Balanchine, eu dancei Balanchine, uma coisa pequena dele, Paquita, a versão da pré-Petit Pas dele, que é dificílima. Mas você tinha como referencial todo o século XIX. Então, quando eu vi o cranco, aquela dança que não botava os pés no chão, a impressão que eu tinha, que voava, sabe? Ela é excepcional, né? Excepcional. Maravilhosa. Eliana, o que você acha? Olha o Ricardo falando da Margot, né? Margot Fonteyn, maravilhosa também. Eliana, o que você acha que a plateia ganha quando assiste bailarinos que carregam emoção? Eu acho que eles ganham um tipo de sensação que está muito distante do entusiasmo desportivo. Um atleta te entusiasma porque ele supera marcas, um artista te leva para uma outra dimensão. A emoção é uma coisa que a gente sente com a arte, eu acho. Eu sempre dizia para o meu filho, não é o jogo que te faz chorar num jogo de futebol, é a hora de cantar o hino. Todo mundo cantando. É a música que te emociona. São sensações diferentes. Uma coisa é entusiasmo, é torcida. A outra coisa é emoção. Até diferente de admiração. Às vezes você admira, mas não se emociona. E tem vezes que você é tomado de uma emoção que você não sabe como disfarçar. Estou andando com o celular, que eu nunca tinha feito com celular. Oi, Eliana, e a plateia ganha muito quando ela vê emoção em cena. Agora, para você, o que poderia ajudar a esses bailarinos que gostariam de, além de bailarinos, ser artistas da dança? A gente falou da intuição ali, do Dennis Gray, por exemplo, mas o que mais poderia mexer dentro daquela pessoa que dança para que ela se torne uma artista da dança e não só alguém que gire, que salte? O que pode alimentar aquele ser? O que você diria? Ô, Wanderson, eu acho que tem vários fatores, mas um dos fatores que eu acho que contribui muito para essa ideia atlética e olímpica da dança são os festivais. Porque eu acho que tem um lado maravilhoso nos festivais, que é o lado da competição. Eu não sou contra a competição, ao contrário. Eu acho que é uma etapa na vida de um estudante de balé que chamam de bailarino, e não é. Não são 10 bailarinos no palco. Não, são 10 alunas no palco. O bailarino é outra coisa, é uma profissão. Você não é profissional, você é aluno, né? Mas eu acho que os festivais, eles estimularam, como eles só podem encenar obras do século XIX, porque todas as demais estão protegidas por direitos autorais, então eles passaram, como é que se diz? Eles empobreceram a arte, principalmente a arte do balé, e chegaram a um ponto que eles encerraram o balé com Petit Pas no século XIX. Eles não sabem, às vezes, sequer a morte do cisne, que é de Tchutchu, que dá para entender e tudo mais. Você reconhece a figura da bailarina naquela bailarina de Tchutchu, que lembra o Lago dos Cisnes, mas a gente já ouviu perguntas inacreditáveis em que ato entrava a morte do cisne no Lago dos Cisnes. Quer dizer, a pessoa não sabe nada. E às vezes nem o professor. Eu acho que falta bagagem cultural. Falta estudo. O professor, antes de tudo, é ele que precisa orientar o aluno. Olha, você vai dançar isso, mas você tem que conhecer o balé completo antes de tudo. Você não pode conhecer a variação de 2 minutos de um balé de 2 horas. Não tem cabimento isso.
E vocês precisam conhecer dança, história da dança, os coreógrafos contemporâneos, a evolução do balé. O balé não pode morrer lá fazendo as mesmas composições que Petipa, até porque ninguém o superará naquilo que ele fez. Se você não renova a linguagem, ela vira uma arte de museu, como cansaram de me dizer os contemporâneos. O balé é uma arte de museu que precisa ser preservada, mas não é uma arte viva da criação. Como não é viva da criação? A gente está diante de criadores extraordinários, né? Sim. Esses recortes que são feitos, então, eles são muito prejudiciais, porque as pessoas, os estudantes, acham que só existe aquela variação, sem saber que aquela variação faz parte de um contexto muito maior. Né? E aí, a gente entra nessa questão dos festivais, que eu acho que eles têm muita importância, porque eles abrem portas até para a profissionalização futura, mas eu acho que eles falham na questão pedagógica. Eu acho que deveria ter nos festivais as mesas redondas, as chamadas rodas de conversa, palestras, explicando esses balés, explicando a necessidade de um estudo, para que aquele bailarino saia com mais bagagem cultural e não só com um troféu na mão, né? Eu acho que, de certa forma, o Festival de Joinville cumpre uma parte disso, mas eu acho que ele podia ir além. E já foi. Ele já ofereceu bolsas de estudo para coreógrafos que foram premiados no festival. O Ricardo é um deles, que foi premiado e foi para a França. Quer dizer, eu acho que um festival tem que ir além dele mesmo. Ele não pode acabar o festival e organizar o do ano seguinte para receber tais inscrições, para aquelas variações de sempre. Eu acho que o melhor modelo que deveria ser observado é o Prix de Lausanne, porque ali você tem os coaches, você tem a avaliação também das aulas, você também tem que dançar uma variação contemporânea, e isso te coloca, tudo bem, você está numa coisa, você está no século XIX, na outra você está no século XXI, porque são coreógrafos, o Ricardo falando, ele foi para a Bienal de Lyon, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o festival precisava retomar o Festival de Joinville e olhar o Prix de Lausanne, por exemplo. Quando você olha a legenda que passa do aluno que vai se apresentar, passa ali não apenas o balé que ele está dançando, que parte, mas quem é o compositor. Porque o compositor é parte da história da dança. A dança, o balé, a grande renovação do balé no século XIX se dá quando Tchaikovsky resolve criar para balé. Tá? E ele cria no mesmo ano que Petipa cria Bayadère. E as pessoas não param para pensar que o próprio Petipa, ele tinha aspirações que estavam além do tempo dele, porque era um homem de grande cultura, de grande, um pesquisador também. Em Bayadère, ele é considerado por alguns historiadores como o início do, como é o nome do movimento? Minimalismo na dança. Ele é capaz de conseguir o máximo de emoção, de sensações, com um movimento que se repete 30 e tantas vezes. Sim, né? É verdade. Não, por acaso, não deu na telha dele. Eu acho que eu vou fazer 37 vezes. Não, não é assim. Aquilo estava sendo gestado, né? E foi influenciar Ivanov quando fez o Lago dos Cisnes. E eles foram descobrindo, e se entra no século XX, trazendo aquele legado, aquela tradição, mas renovando a dança. Senão ela teria morrido. O estudo é importante,
importante. Essa questão aqui do Ricardo, que foi para a Bienal de Lyon, ele está dizendo que foi e foi maravilhoso. Então não é só isso, é ir e trazer algo de positivo. Mas se ele ganhou uma bolsa aqui, é porque ele já era bom aqui. Aí ele foi para Lyon e ainda estudou mais. Então o estudo constante faz com que as pessoas cresçam, os artistas cresçam, né? Com certeza. Se você conversa com o Ricardo, se você conversa com alguns coreógrafos, você vê que eles são homens que buscam, têm uma capacidade investigativa, porque são criadores. Você não pode criar se você não investiga, se você não se aprofunda nas coisas. Uma das minhas grandes admirações pelo Eric. O Eric diz, uma vez a Liscova disse, por que você não segue com balé? A propósito de um paredão de Romeu e Julieta que ele fez, ele disse, Dona Tânia, eu não sou um coreógrafo, eu faço coreografias, é diferente. Eu conheço técnica, eu sei construir ali, com lógica, musicalmente correto, mas eu não sou um criador. E me falta cultura para pretender ser um coreógrafo. Ele mesmo dizia. Olha, que coisa. Eliano, você me mandou umas fotos do Balé Combate, do Mendola, com a Dona Tânia, com o Aldo Lotufo. A gente está falando de nome de ponta, de referência. Esse balé foi dançado pela Nora Esteves. E a gente vem, e eu estava pesquisando sobre esse balé, né? Ele estreou em 1949, né, para o Roland Petit. E aí, em 1950, já estava no New York City Ballet. E o fato a Dona Tânia ter trago aqui, acho que tenha sido ela que trouxe o combate para o Brasil, foi através dela? Não foi? Antes dela, Dalal Ascar já tinha trazido para o Balé do Rio de Janeiro. E tinha sido dançado, se não me engano, por Norma Fontella, que foi uma das bailarinas argentinas que faleceu num trágico acidente aéreo em que morreram vários dos bailarinos principais, e Raul Severo, que era um bailarino uruguaio extraordinário, que ficou aqui no Brasil por um tempo, dançava com o Balé do Quarto Centenário, depois com o Balé do Rio de Janeiro, e esteve um tempo, eu acho, no Teatro Municipal também. E depois é que o Dola, já na década de 60, a Escova trouxe o Dola e ela foi uma intérprete insuperável de combate, inesquecível mesmo. A força, essa força que fez ela chegar aos 100 anos, com a energia que ela tem, a lucidez que ela tem, estava ali em combate. Olha, isso é incrível. E eu acredito que o Aldo Lotufo, que todos dizem ter sido um bailarino excepcional, um partner excepcional, ele se alimentou muito disso para ter se melhorado como artista, né? Essa questão do alimento, né? O que alimenta o artista? Com certeza, porque ele começou com uma grande coreógrafa, começou a estudar balé, que era Marila Grêmio, também uma pessoa esquecida, mas que criou coisas belíssimas, como Mefisto Valsa, Aprendiz de Feiticeiro, coisas, Romeu e Julieta, e ele, aquela foto, só que não está com Aldo, é Berta com Jorge Siqueira, né? Aquele Romeu era muito lindo, e foi com ela que ele começou a estudar balé. Depois ele era uma figura muito bonita, tinha uma enorme vocação, era um bailarino assim, dedicadíssimo. Ele entrou para o Teatro Municipal e não demorou a ser promovido a primeiro bailarino, porque chegou Leonide Massini e montou Le Présage para o teatro, acho que em 1956, e convidou Ivete Chauviré para dançar o segundo movimento, que é a Paixão, né? E o Aldo que dançou com ela. Ele era um grande partner, e ela ficou encantadíssima com ele. Era maravilhoso dançar com Aldo. Eu e Nora fomos, não sei se a 4ª geração de bailarinas que dançaram com Aldo, porque ele parou aos 56 anos. Dançando ainda, foi comigo, Dom Quixote e Lécio Fim.
Maravilha. Me lembro de Dona Leonora falando assim, o Aldo tinha uma mão, né? Sim, era uma coisa, a segurança que ele te transmitia, né? Ele, ele recebeu de bailarinas, como Berta, como Tânia, como Dona Tânia, como a própria Maria Angélica, como Eleonora, mas ele entregou, ele mostrou para a gente muita coisa, para mim, para a Nora, para as bailarinas com as quais ele dançou. Era chatinho, assim, às vezes ele não gostava de dançar com uma bailarina, implicava com determinados detalhes mesmo, mas era uma pessoa, foi uma vocação, acho que foi a maior vocação do teatro. Ninguém teve a vocação do Aldo, porque ele tinha uma verdadeira paixão pela opção profissional dele, e eles eram homens muito interessantes. Você veja, o Aldo era arquiteto, né? Uma vez ele e Eric implicaram com um telão do segundo ato de uma Gisele modesta que nós montamos aqui, das primeiras vezes que se montou um balé completo, que não era com profissionais, eram semi-profissionais. Era um curso profissionalizante, de pessoas escolhidas e tudo, mas era muito interessante, era um trabalho do Centro de Dança Rio, foi muito bom. Mas eles implicaram com telões, pediram a chave do Centro de Dança Rio, num domingo, foram para a sala, era uma sala maravilhosa, enorme, e jogaram aquele tecido no chão e pintaram os dois, no dia 24 de dezembro, o telão do segundo ato de Gisele. Acredita? Acredito. Eliana, olha, infelizmente aqui o nosso tempo acabou, né? Nós tivemos que entrar um pouco antes. Eu quero te agradecer. Nós vimos então que a arte da dança ela ainda é possível, desde que os intérpretes queiram, que eles próprios invistam, que eles estudem, que eles absorvam mais conhecimento. Eu quero te agradecer profundamente por essa luz que você lançou sobre a arte que existe ou não nos corpos de quem dança. Muito obrigado, viu? Eu que lhe agradeço, Wanderson, pelo carinho de me convidar, agradeço as pessoas que estão aqui, Ricardo eu também amo muito, é uma pessoa muito, muito querida mesmo, e tem outras pessoas que não estou vendo o nome aqui, não sei se saíram, mas enfim, eu agradeço muito, é uma oportunidade da gente conversar, né? Falar sobre essa arte tão importante que é a dança. Querida, muito obrigado. Obrigada a você. Sinta-se abraçada. Muito obrigada igualmente. E obrigado a todo mundo que compareceu aqui. Muito obrigado a Ricardo e os demais. Um grande abraço para todos. Obrigada.